Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com e hoje nós estamos abrindo espaço para discutir o movimento Escola Sem Partido. O que é o movimento, quais são as premissas, o que eles defendem. É uma polêmica porque eles criticam o fato do professor levar para a sala de aula a defesa de uma ideologia política, ou para a esquerda ou para a direita. E também... Isso eu quero entender a partir de agora, e para isso eu já pergunto ao Christian, vocês não querem, por exemplo, que no Plano Nacional de Educação, nos planos estaduais de educação, nos planos municipais de educação, entre a questão de gênero nos planos, né, na grade curricular. Por quê? Sim, não, na verdade a questão do gênero é o seguinte, ela foi colocada no Plano Nacional e foi rejeitada. Os deputados foram informados, foi feito uma longa discussão, eles entenderam que se tratava e rejeitaram. Ela foi rejeitada no Plano Nacional. Sim. Depois o que aconteceu foi que o MEC recolocou essas expressões que tinham sido rejeitadas pelo Congresso Nacional através do CONAI, recolocou nos planos municipais e estaduais. Então, já começa aí com uma questão, né, de passar por cima do Congresso Nacional. Mas qual é o problema da questão da palavra gênero? Até o vereador falou que é uma questão de homem e mulher. Não, isso era na década de 70. Na verdade, o gênero, se você for ler a Judith Butler, que é a principal teórica do assunto, ela fala que gênero é o seu comportamento. Ela parte de Nietzsche dizendo que não há o ser, só o fazer. Então, o que significa isso? Significa que é uma categoria, gênero, essa palavra, gênero, ela está sendo colocada numa lei, mas, na verdade, ela tem uma concepção muito discutível, né, que não é conhecida pela sociedade. Tá, não, é o seguinte, para deixar bem claro para o pessoal que está em casa, a defesa seria o seguinte, que o normal, enfim, vai uma hora, mais cedo ou mais tarde, vai falar para o adolescente, para o pré-adolescente, a questão de sexualidade, dos órgãos genitais, esse tipo de coisa que é normal, né? Tá, e que o normal seria, existe o homem, existe a mulher, os dois se encontram, papai, mamãe, família, é isso. E vocês não defendem a tese de que se leve à sala de aula, estou perguntando, se leve à sala de aula o seguinte aspecto, de que tem o homem, tem a mulher, mas pode existir o homossexual, pode existir interesse sexual entre pessoas do mesmo sexo, e de que isso é normal, e de que não pode haver preconceito com relação a eles. É isso que vocês não querem que seja levado à sala de aula? A questão é a seguinte, a questão de gênero, a teoria de gênero ou ideologia, como que se chame, ela tem que ser debatida. Tem que ser debatida. Por quem? Por pessoas que tenham capacidade, maturidade para fazer isso. Ou seja, na faculdade. Eu entendo que dentro da universidade é indispensável discutir se essa teoria é verdadeira ou falsa. Tudo tem que ser debatido. Inclusive a teoria de gênero. Deixa eu só entender, mas o que é verdadeiro ou falso? Os pressupostos, os postulados da teoria de gênero, a teoria de gênero afirma que uma pessoa se torna homem ou mulher não em razão da biologia, mas em razão do modo como elas dizem que o gênero é socialmente construído. Mas não estava isso e no não projeto, biológico. Não, eu sei que não, mas quando se coloca, é preciso debater as questões de gênero dentro das escolas. Quem é que vai debater isso? O que significa isso? Existe toda uma bibliografia orientada no sentido que eu acabo de descrever. Sim, sim. Então, isso vai depender muito da formação que o professor teve. Então, abre-se uma porta que vai bater aonde? Em questões morais. Essa questão de saber como é que se define o gênero de um indivíduo toca em questões morais. Quem é que tem a prerrogativa de dar aos seus filhos a orientação moral? São os pais. Posso só dar Isso está previsto, me permita só um instantinho. Sim. Isso está previsto, Renato, numa convenção, na Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Ou seja, é um direito humano dos pais dar aos seus filhos a educação moral que esteja dizer, de acordo com as suas próprias convicções. Aí eu vou questionar o senhor. E aí, quando você é professor de uma escola onde os pais não estão nem aí... A senhora não está me questionando. A senhora está questionando a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Eu posso questionar. Não pode, porque ela é lei. Ela tem força de lei. Qualquer lei pode ser questionada. Não pode ser questionada? Não, ela tem que ser obedecida. Ou então propõe a revogação da lei no Congresso Nacional. Ela pode ser então, no questionada. Supremo Tribunal Federal. O senhor, para questionar uma lei, o senhor precisa ou não, ela está questionando aqui no debate. Não, mas a lei é obrigatória, não. Esse debate teria que ser feito antes do Congresso aprovar essa lei. Aprovou, acabou. Ela tem que ser respeitada.
Existe a lei de Ela não pode ter um filho. Agora eu quero dizer o seguinte, se não for respeitada, se um professor violar, ofender, usurpar o direito dos pais sobre a educação moral dos filhos, o que é que pode acontecer? Esse professor vai sofrer um processo judicial. Ele vai ser processado por danos morais, caso os pais queiram fazer isso. Porque a lei está do lado dos pais. Compreendeu? O professor não tem direito de fazer isso. Se fizer e causar dano à família, os pais podem processar o professor. E aí esse é o problema. É assim que as coisas se colocam do ponto de vista jurídico. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Nós estamos... essa discussão de gênero, eu acho estranho quando se diz quem vai discutir, não estamos preparados para discuti-lo. Eu me lembro de Pelé, quando dizia, na época da ditadura, que a ditadura era a ditadura que o povo brasileiro não sabia votar. Só se faz democracia votando e só se aprende discutindo e fazendo. Errando e acertando. Este é o caminho. Achar que tem que se discutir em espaços confinados não vai trazer o debate para a sociedade. E mais, o CONAI, eu participei de todos os debates dele, estou participando do Fórum Estadual e Nacional da Educação, que está discutindo todos os PEs municipais e estaduais. O CONAI foi uma discussão da sociedade. Então, quando a sociedade como um todo discute, eu acho que ela é muito maior do que o Congresso. E as famílias que foram ao Congresso e que foram às câmaras municipais e assembleias, isso não é a sociedade? E as famílias que foram dizer não à ideologia de gênero? Isso não é só o CONAI, é a sociedade? Dá licença, senhor. As famílias que foram lá têm uma ideologia religiosa. Ah, sim, e não tem direito de ter? Aqui, o senhor não está... A senhora nega que eles tenham direito a ter essas crenças? O senhor mesmo acabou de dizer que o senhor não quer que para dentro da escola entre nenhuma ideologia. Eles estão Essas famílias estão impondo uma ideologia para as escolas. Isso é mentira? Estão impondo. Isso é mentira. Essas famílias estão impondo. O direito que está previsto na Convenção Americana sobre Direitos Humanos seja respeitado dentro das escolas. As pessoas... As famílias querem ter o direito de dar aos seus filhos a educação moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. E as pessoas que sofrem pela moralidade dentro das escolas, quem as defende? Usurpado. Agora, pessoal, é o seguinte, uma pergunta. O senhor acredita que esse repasse, essa orientação dos valores morais representa a opção... Não. Representa a definição da escolha da opção sexual do filho ou da filha? Eu não entendi a sua pergunta. Não, eu digo o seguinte, os pais repassam as orientações morais, familiares, aquilo que as pessoas acreditam que seja o certo e o errado. Repassam para os filhos. Por exemplo, questões de gênero. Também questões de gênero. Se os pais, assim, acharem importante discutir isso na sala de casa. Pois bem, o senhor acredita que essa informação, esses valores, eles são determinantes para a definição da opção sexual dos seus filhos? Eu não me refiro à questão da opção sexual. É claro que um professor pode confundir a cabeça dos alunos quando ele trata dessas questões. Então, muitos alunos ficam confusos em relação a isso. Dependendo do discurso do professor em sala de aula, essa confusão pode ocorrer. E se isso causar um dano aos alunos, os pais poderão processar o professor. Se alguma criança se sentir confusa e tiver problemas com relação ao desenvolvimento da sua personalidade, do ponto de vista da sua sexualidade, os pais podem entender que aquilo foi causado, digamos, por um discurso de um professor, que levou a criança até aquelas confusões. Isto pode acontecer. Eu não digo que aconteça, hein? Eu não digo que aconteça, mas se acontecer, o professor será responsabilizado. O aluno que é oprimido pela sua opção sexual, por vários alunos e pelas próprias famílias. A família oprime. A família e os colegas na escola pela orientação. A família oprime e o professor liberta. O senhor me permite? E aí o senhor acha que é correto isso? O senhor me permite? O professor liberar? Eu já tive alunos que abandonaram a escola por sofrer bullying, por sofrer assédio moral de colegas porque tinham algum trejeito. E outros abandonam por causa da ideologia de gênero também. O detalhe é o seguinte, gente, nós estamos distorcendo totalmente. Como é que eu, professora, posso permitir que um aluno não permita? Impeça. Dá licença, eu estou falando. Perdão, pois não? Eu estou falando. Eu permiti que o senhor falasse com a senhora me interrompeu várias vezes. A senhora me interrompeu várias vezes. Não, pois não. Professora, continue. Eu trabalhei anos e anos com alunos e tive problemas seríssimos com famílias que vinham impor a moralidade em cima de alunos meus. Pronto. Tá? Vinham impor a moralidade em cima de crianças que tinham uma opção sexual diferente.
e a gente tinha que ser aquele que ficava ali e conversava com um e com o outro. E é muito difícil você trabalhar com moralismo. Dentro da sala de aula, o moralismo conservador. Pessoal, é o seguinte, eu preciso chamar... Eu vou chamar o intervalo comercial. O projeto de lei não resolve. E em instantes estaremos de volta aqui na sequência do programa. Até já.